Pessoal, temos uma série de informações para vocês importantes nesse vídeo, começando aí por Elon Musk, que, olha, acreditem se quiser, Elon Musk ligou para um deputado aqui conhecido da direita, um deputado combativo contra Moraes, e ele ficou por cerca de meia hora no telefone explicando por que o X vai voltar e ele decidiu aceitar os termos de Alexandre de Moraes. Que história é essa? Pois é, o X vai voltar, gente. Há poucos dias aí de estar de volta aí no ar. Eu vou dar todos os detalhes dessa informação aí para vocês. Além do que, tivemos o debate hoje pela manhã da Prefeitura de São Paulo. E se vocês acham que o ponto alto do debate foi o Pablo Marçal, dessa vez não foi. Eu vou trazer um momento assim, olha, um momento épico aí, que foi protagonizado por Marina e Boulos. Logo na sequência a gente vai falar sobre isso. Além do que, Bolsonaro que acabou dando uma entrevista e criticando o Pablo Marçal por conta aí do 7 de setembro e pela questão do impeachment. Eu vou dar alguns detalhes importantes para você sobre isso também. Bom, tem tudo isso e muito mais a partir de agora. Já deixa o like, que é importante, compartilha esse vídeo, te inscreve e ativa o sininho. E vem para a tela mesmo, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, vamos começar aqui rapidamente pelo ex-presidente Bolsonaro, que saiu uma matéria dizendo que ele irá gravar um vídeo para poder rebater o Marçal aí por ter comparado a cadeira com a facada. O Marçal acabou, de certa forma, aí colocando em um post, fazendo uma comparação aí. Ele já tinha feito com o Trump na época também, com a facada do Bolsonaro, deu todo um rolo aí, ele apagou o post depois. Enfim, acontece que essas comparações realmente eu não considero muito legais, até porque não tem como mensurar, né, uma facada e um tiro com uma cadeirada. Mas a questão não é essa, gente. A questão é que o Bolsonaro, ele deu uma entrevista hoje pela manhã falando sobre o assunto e eu acabei separando alguns trechos para vocês aqui que eu vou comentar e depois eu vou rodar um trechinho também que ele falou porque eu achei importante nas palavras dele. Ele começou dizendo que tem gente que faz tudo pelo poder. Inclusive relembrou que o Marçal até agosto do ano de 2022 esculhambava ele de todos os jeitos. Ele acabou criticando o Marçal por ter exposto aquela situação do Geyer lá, dizendo que o Jair Bolsonaro teria entregue aí o Geyer ao Centrão e tudo mais, e não foi isso. Ele disse que o Geyer ele tem uma importância no parlamento que é gigantesca. Inclusive, no 7 de setembro, ele frisou o fato de que o Geyer ele fala muito bem inglês, é muito fluente, e isso aí acaba chamando a atenção da imprensa internacional. Então, os dois acabaram chegando nesse ponto em comum que o Geyer ele é muito mais importante como um parlamentar lá no Congresso mesmo, à frente de situações importantes como essa. Justamente por isso, então, o Geyer acabou saindo da disputa aí à prefeitura. Acontece também, gente, que sobre o fato de escolher o Ricardo Nunes, o apoio do Ricardo Nunes, ele entendeu que o Ricardo Nunes não seria a melhor opção, mas que, dadas as cartas do jogo, digamos assim, né, ele teria que ficar com o Ricardo Nunes aí, ele acaba afirmando aí que o Ricardo Nunes ele é muito afável, ele é muito humilde, ele tem responsabilidade, e ele agradeceu inclusive o Ricardo Nunes por aceitar o Melo Araújo como vice-presidente. E o que me chamou, como vice-prefeito, aliás. E o que me chamou a atenção, gente, nessa fala do Bolsonaro foi justamente o fato de que ele disse assim, e qualquer impedimento que o Ricardo Nunes tiver, a gente tem aí o Melo Araújo como prefeito. Não queremos isso, ele disse, mas a gente teria aí o Melo Araújo que... O Ricardo Nunes ele está alinhado com nós, mas nem tanto, mas o Melo Araújo ele estaria mais alinhado que o Ricardo Nunes, ou seja, ele deixou meio assim no ar essa questão aí. Bom, ele disse que vê o Pablo Marçal com muitas palavras esquisitas, estranhas, ele inclusive questionou muito o Marçal sobre o Marçal acabou dizendo numa desses cortes aí que fez, dizendo que o Bolsonaro, as pessoas confiaram, a gente disse eu autorizo para o Bolsonaro e no final das contas ele não fez nada, né? E aí o Bolsonaro questiona isso, né? Bom, como assim, né, Marçal? Então, se fosse tu no meu lugar, o que tu teria feito? Tu teria dado um golpe? Né? Ele questiona justamente o Marçal sobre isso. Tu teria dado um golpe no meu lugar por estar questionando que eu não fiz nada, vocês me autorizando? Bom, acontece também, gente, que ele fala sobre a questão da cadeirada e do Datena. Eu achei importante, eu vou largar um trechinho para vocês agora dessa fala do ex-presidente, justamente por conta aí que ele fala que na política não é bem assim, tem que ter paciência e tudo mais. Eu vou rodar esse trechinho para vocês. Que é estratégia, é paciência. Tem muita gente que mal entra ou nem entrou na política ainda
que é tudo precocemente. Tem que amadurecer as questões. Uma coisa é um deputado, um senador, um vereador, dar pedrada no chefe do executivo. Quando ele senta na cadeira, ele vai ver que é diferente. Não é assim que a banda toca. Vamos lá na pancada, vamos resolver esse assunto. Frouxo, não sei o quê, covarde, omisso. É que o Paulo Marçal usa o tempo todo, né? E usa certas coisas que eu jamais usei. Fazer aí de coisas cotidianas como se fosse um mártir. A cadeirada que ele levou, se foi merecida ou não, cada um julga como bem entender, não achei justa, mas tá, como ser humano, eu entendi aí o Datena fazer aquilo. Não tinha mais alternativa. Foi ser covarde, não sei o quê, outras acusações até, que segundo o Datena levou a morte da sua sogra. Você não pode brincar com esse sentimento, meu Deus do céu, não pode, mano. Tá, a gente vê muita coisa vir e chega pra mim, eu só divulgo depois que eu dou uma checada. Outra, falar que eu mando ver deputados atacarem, eu mando o Malafaia. Ninguém manda no Malafaia. Então, o Malafaia é uma pessoa que tem a sua personalidade, ele tem acertado mais de 99% das coisas, tá? E é uma pessoa importantíssima, que organizou esses 3 movimentos aí, 2 na Paulista, 1 em Copacabana, esse último na Paulista, quando eu vi que na imprensa que o prefeito Ricardo Nunes compareceria, eu liguei para o Malafaia e falei, Malafaia, vamos acertar isso aqui. Se o Nunes for, é bem-vindo, mas temos que abrir para todos os candidatos. Tanto é que abrimos para todos os candidatos. Todos foram convidados. E o Marçal chegou, coincidência, né? Baita coincidência. Ele chega correndo, quando o locutor estava falando muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E depois disso foi impedido de subir no carro de som. É lógico que não vai subir no carro de som. Chegou atrasado, fim de festa. Acabou já. Festa entre aspas, né? E no meu entender, posso estar errado, né? Não chegou antes porque quem subiu no carro de som estava favorável ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E eu não queria se indispor com o ministro. E ele nem toca no assunto do ministro. Não precisa ofender, nem queremos que ninguém ofenda ninguém aqui no Brasil. Mas as ações do ministro Alexandre de Moraes têm sido péssimas para o Brasil. Eu até falei no carro de som que ele faz mais mal ao Brasil do que o próprio Lula. Pessoal, agora eu vou trazer que pra mim foi o momento mais épico do debate, que é a jornalista, onde ela faz perguntas aí aos candidatos e na vez do Boulos ela pergunta pro Boulos pra Marina comentar. E aí ela faz uma pergunta muito inteligente pro Boulos, que é a seguinte: Boulos, bom, tu já participou como líder aí do Movimento Sem Terra e por muitas vezes tu acabou aí, né, tendo problemas aí com a Guarda Civil, acabou justamente porque a Guarda Civil teve essa resistência aí nas invasões e tudo mais. Como vai ser agora, tu sendo prefeito, como tu faria em relação a uma possível resistência da Guarda Civil? E o que tu faria com os 80 fuzis que foram comprados agora? Gente do céu, a cara dele quando ela tava fazendo a pergunta foi impagável. E aí ele vai dar uma resposta e a Marina Helena vai simplesmente acabar com ele. Bom, vamos olhar aqui um trechinho. Obrigado pela sua pergunta, Simone. Você me dá a oportunidade, inclusive, de esclarecer que eu tenho o maior orgulho da minha trajetória de ter atuado mais de 20 anos do lado das pessoas que precisam de moradia, ajudando mães que estavam sendo despejadas e perderam seu último colchão no despejo. Quando a gente vê uma situação como essa, além de questão política, esquerda, direita, é um dever moral, é um dever humano a gente está ao lado das pessoas que mais precisam. PMs, ex-comandantes da guarda. Então você não tenha dúvida, a relação vai ser muito tranquila, de muito respeito, inclusive porque eu vou dobrar o efetivo da GCM em São Paulo e valorizar os guardas. Vamos ao comentário da candidata Marina Helena. Gente, olha isso. Realmente isso é impagável. A gente conseguiu ver o Guilherme Boulos, que comanda um movimento marginal de invasão de propriedade. O partido dele, o PSOL, entrou no STF para garantir a saidinha dos presos. Também foi contrário a retirar as barracas que vendem drogas dentro da Cracolândia. Apoia o Lula, que é um ladrão. Boulos, agora ele vem aqui e fala para vocês que quer cuidar da sua segurança. Ele foi num desfile de escola de samba, em que pegou todos os policiais e vestiu os policiais de demônios. É assim que ele vê a polícia. Claramente é essa esquerda que passa a mão na cabeça de bandido. Boulos, por que você gosta tanto de defender bandido? Agora, pessoal, a gente precisa falar dessa bomba, essa polêmica que é a volta da rede social X de Elon Musk, já que o Elon Musk ele tá retendo todos os perfis aí pedidos por Moraes e que num primeiro momento ele não ia censurar, mas que agora ele tá, né, bloqueando todos os perfis. E aí todo mundo começou a trazer a hipótese do tipo,
o Elon Musk, então, decidiu agora acatar todas as ordens de morais, coisas que ele não estava fazendo antes, porque ele estava lutando pela liberdade de expressão e tudo mais. Acontece, gente, que isso aí se transformou num alvoroço na internet nas últimas horas, e o Musk ligou para Gustavo Geyer. Pelo menos é isso que o Gustavo Geyer diz, que o Musk ligou. E eu confesso para vocês que eu acredito no Gustavo Geyer. E ele disse que ficou cerca de 30 minutos com o Gustavo Geyer no telefone, explicando o porquê da volta do X. Por que ele está fazendo isso e que está fazendo isso de forma temporária, porque ele não quer que o algoritmo do X, do X, morra, porque é uma inteligência artificial e hoje o X é a principal fonte de informação dos brasileiros. Bom, vamos ouvir um trechinho aqui do Gustavo Geyer que disse que isso, na verdade, aí seria uma estratégia do Elon Musk. Vamos dar uma olhada. E ele falou bem claro, temporariamente. Ele vai continuar lutando e fazendo tudo que está dentro do poder dele para defender a liberdade de expressão no nosso país. Isso foi bem claro, e isso foi uma das pautas que a gente ficou quase que 10 minutos conversando, falamos de outras coisas também, mas essa foi uma das pautas principais e eu achei que seria interessante falar e divulgar isso para que o Brasil entenda. Elon Musk não foi derrotado por Alexandre de Moraes, nem Alexandre de Moraes venceu de forma alguma. Ele está, na verdade, entendendo que nós precisamos do X para poder lutar contra o Alexandre de Moraes, para divulgar para o mundo o que está acontecendo. E, como eu disse, se o X ficasse muito tempo sem ser alimentado, o algoritmo aqui no Brasil iria morrer, ia ficar um defunto que depois não adiantaria nada disputar em cima de um defunto. Foram meia hora de conversa que eu tive, eu estou até agora sem acreditar, mas a verdade foi essa, nós falamos durante meia hora e essa é a razão. Então, divulgue. Não houve nenhuma, vamos dizer, submissão do Elon Musk para o Alexandre de Moraes de forma alguma. Bom, inclusive ele citou que aquela carta que foi enviada pelos deputados ali, pelos congressistas, para tirar o visto do ministro Moraes e dos demais ministros, de alguma forma o Musk também ia ajudar nessa questão, ou seja, provavelmente uma questão de pressão, alguma coisa nesse sentido. Se sabe, inclusive, aí que o Musk é um apoiador muito forte aí do Trump para as eleições que acontecem em novembro, as eleições lá para a presidência dos Estados Unidos. Bom, veremos os próximos capítulos, gente. O fato é que o X, então, deve voltar aí nos próximos dias com essa condição aí sendo seguida por Elon Musk. Vai dar muito pano para manga essa situação toda ainda, mas eu quero a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo, deixa o like, compartilha esse vídeo, que logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.